cidade de Jerusalém ela é sitiada, ela é tomada. Os caldeus destroem o templo de Jerusalém, destroem a cidade, levam os judeus cativos para a Babilônia. Glória a Deus. E esse cativeiro ele dura 70 anos. Glória a Deus. E Neemias, né, quando a gente lê a palavra, o livro de Neemias, a gente entende que Neemias ele nasceu no cativeiro. Glória a Deus. E com a queda da Babilônia pelo Império Medo-Persa, glória, os judeus têm a oportunidade de voltar para Jerusalém. Glória a Deus. Então os primeiros judeus retornam sobre a liderança de Zorobabel. A segunda parte dos judeus, elas ficam sob a liderança de Esdras para aplicar a lei. Glória a Jesus. E a terceira e última parte dos judeus fica sob a liderança de Neemias. Deus levanta Ageu para despertar o povo a reconstruir o templo, e também Zacarias, glória a Deus, para despertar o povo e para um despertamento espiritual. Glória a Jesus. E nesse meio tempo, Anani vai visitar o seu irmão Neemias na fortaleza de Suzã. E a palavra de Deus diz que Neemias ele era copeiro do rei. Aleluia. Nascido no cativeiro, era um dos descendentes do povo judeu. E Anani vai visitá-lo e leva uma notícia triste. Neemias ele faz parte dos descendentes, nascido no cativeiro. O que me dá a entender, igreja do Senhor, que Neemias não era qualquer um. Neemias não era qualquer pessoa. Por quê, irmã Érica? Porque para ser copeiro não podia ser qualquer um, irmã Maria. Para ser copeiro, glória a Jesus de Nazaré, o copeiro era escolhido a dedo. Por quê? Porque tinha que ter uma conduta exemplar, tinha que ter um comportamento imaculado, tinha que ter um caráter confiável, não podia ser qualquer um. E quando eu vejo que Neemias era um dos descendentes, glória a Deus, daqueles que vieram de Jerusalém para a Babilônia, eu acredito que Neemias era um daqueles, aleluia, que ouviu a carta que Jeremias enviou para a Babilônia. Que carta é essa? Uma carta que dizia no capítulo 29 de Jeremias, que dizia o seguinte: não é para vocês, é para vocês casarem, é para vocês, aleluia, é para vocês terem filhos, é para vocês construírem casas, é para vocês darem seus filhos e filhas em casamento, é para vocês plantarem, colherem e comerem do fruto que vocês plantarem. Aí Deus diz nessa carta: não é para vocês diminuírem, é para vocês crescer. Não diminuais. Está lá no capítulo 29 de Jeremias. E eu acredito que Neemias é um desses que ouviu o conteúdo desta carta. Então ele coloca no coração: não vou ser qualquer um neste lugar. Eu estou aqui, mas eu pertenço a um Deus poderoso, um Deus que permitiu essa situação. Eu estou aqui, mas a ordem de Deus é para crescer, não é para diminuir. É para multiplicar, não é para diminuir. Neemias, com certeza, aleluia, foi um daqueles que ouviu o conteúdo desta carta, e ele toma uma posição. Que posição é essa? Eu não vou ser qualquer um, embora a situação seja desfavorável. Eu não vou ser qualquer um aqui, eu vou me destacar. Deixa eu dizer uma coisa para você: você não vai morrer nesse cativeiro, você não vai morrer neste deserto, você não vai morrer neste vale. Deus te chamou para te dizer: eu criei essa situação, eu coloquei você nessa situação, mas não é para você diminuir e nem é para você morrer, é para você crescer. Aleluia.
Aleluia, está doendo, mas não é para diminuir, é para crescer. Ele entendeu que Deus estava dizendo: Neemias, levante a cabeça. Neemias, você está aí, mas não é daí. Você tem um Deus poderoso, e a Babilônia não pode ver um semblante de derrota. Porque a ordem de Deus é: leve a paz para a cidade que eu vos fiz transportar. Orar por ela, porque enquanto vocês levam paz, vocês também terão paz. Esse era o conteúdo, e Neemias sabia desse conteúdo. Aleluia. Neemias sabia, Flávia, do conteúdo dessa carta. A ordem de Deus é: não baixe a cabeça, levante, comece, não pare de fazer o que você sempre fez. Não pare a obra que eu comecei na sua vida. Essa situação aí não é para você morrer, é para você crescer. Aleluia. Glória a Jesus de Nazaré. Aí Neemias, escolhido a dedo. Glória a Deus. Escolhido a dedo. Ele disse: você qualquer um não, eu vou me destacar. E ele diz aqui que ele era copeiro do rei. Aleluia. Glória a Deus. E ele está bem confortável, Jeane, na fortaleza de Suzã. Está aqui, ó. Porque quando o povo volta, ele sabe que o povo voltou, que o povo está voltando. Mas ele não sabia qual era a condição que o povo estava. Ele diz: o povo voltou, então está tudo bem. A situação está estabilizada, Deus cumpriu. Mas quando chega Anani, que vai visitar ele ali na fortaleza de Suzã, ele dá a seguinte notícia. Glória a Deus. Neemias pergunta: como é que está o povo? Acredito que ele fez aquela alegria, né? Viu seu irmão, está tudo bem, meu irmão está vivo, está tudo bem. E ele está bem confortável servindo o rei, o homem de confiança do rei. Aleluia. E ele diz: como é que estão nossos irmãos? Como é que está o povo que voltou? Os que foram levados? Aí Anani dá a seguinte resposta para ele: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Tem mais, Neemias: os muros estão fendidos e as portas estão queimadas a fogo. E o templo começou, mas o templo parou. Ciro libertou, acredito que a conversa foi essa. O rei Ciro deu ordem para o povo voltar, deu ordem para a construção, mas os samaritanos que estavam ao redor das ruínas, aleluia, inventaram um complô, uma conspiração, aleluia, e o rei Ciro embargou a obra, parou a obra. Então todo mundo ficou disperso, cada um foi tomar conta da sua vida, até que Ageu e Zacarias chegou e disse: acaso é hora de parar a obra? Acaso Deus deu ordem para parar a obra? E a obra recomeçou. Mas os muros estão fendidos, as portas estão queimadas a fogo, e uma parte do povo ainda estão em grande miséria e desprezo. Eu acho que naquela hora Neemias ficou sem chão. Glória a Deus. Eu acredito que naquela hora foi mesmo que um tapa assim, ó, pá, no rosto de Neemias. Porque tem momentos na nossa vida que a gente acha que está tudo bem. Tem momentos na nossa vida que parece que as coisas estão sob o nosso controle, que está tudo certo. Ou muitas vezes a gente não quer nem saber da notícia para não se abalar, mas a notícia chegou. Aleluia. A notícia chegou e acabou com a estrutura equilibrada emocional de Neemias. Tem notícia, irmão, tem notícia que chega para acabar conosco. Meu Deus. Tem notícia que vem para a gente que deixa a gente no chão, irmãos.
A gente está bem, a gente está de pé. Aí a notícia chega e consegue nos abalar de uma forma. Aleluia. Tem notícia que vem para nos matar, irmãos. E não foi diferente com Neemias. Tem seta que vem através de notícias que era melhor a gente nem saber. E eu acredito que foi mesmo que uma seta no coração e na alma de Neemias. Ele recebe a notícia. E quando ele ouve essas palavras, a palavra de Deus diz: aleluia. E ele conta que quando ouviu essas palavras, ele sentou e chorou. Aleluia. Mas a palavra também diz, Jane, que ele orou e jejuou. O que nos traz um despertamento e um posicionamento nesta manhã. Sabe o que Deus está colocando no meu coração para dizer para a igreja? Que quando a coisa ruim vem, que quando a notícia vem, a gente tem o direito de chorar, de sentar, de ficar prostrado, de passar umas 2 noites dentro de um quarto escuro, né? Sem querer ver ninguém, sem querer fazer nada, sem querer falar com ninguém, sem querer comer. Mas Neemias nos ensina que ele sentou, chorou, mas ele não ficou parado. Ele jejuou e orou. Quem está entendendo? Glória a Deus. Isso é posicionamento. A gente pode chorar, pode se lamentar, pode reclamar, mas uma hora a gente tem que levantar. Uma hora a gente tem que levantar a cabeça. Uma hora a gente tem, aleluia, que tomar um posicionamento. E tem guerras que a gente não vai fazer. Neemias naquele momento não podia fazer nada. Naquele momento ele só podia lamentar, chorar, aleluia. Mas ele também podia orar e jejuar. E foi o que ele fez. Eu acredito que ele disse: nesse momento eu vou me posicionar em oração e em jejum. E a Bíblia diz que ele ficou alguns dias. No capítulo 2, irmãos, amados irmãos, diz que, aleluia, que ele se apresenta diante do rei no mês, glória a Jesus, no mês de Nissan. Quando ele recebe a notícia, ele está no mês de Quisleu. E quando a gente vai olhar o calendário judaico, a gente vai entender que passou de 3 a 4 meses, dependendo das fases da lua. É como o nosso ano, que às vezes é bissexto e outro não. Às vezes que o mês de fevereiro tem 29 e o outro tem 28. É mais ou menos isso. Então passou-se 3 meses. E ele continua dizendo: nesse tempo eu orei, chorei, lamentei e jejuei. E ele, antes de se apresentar, depois de 3 a 4 meses, antes dele se apresentar ao rei, ele faz uma oração especial. E no fim dessa oração, ele diz o seguinte: glória a Deus, aleluia. No capítulo 1, versículo 11, ele diz: Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo. Aleluia. A oração do teu servo e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Aí ele termina a oração dizendo o seguinte: me faça prosperar hoje. Quem está entendendo? A oração antes de se apresentar ao rei era essa: me faça prosperar hoje perante o teu servo. Glória a Deus. E ele continua dizendo, aqui está a chave. Ele continua dizendo: e eu nesta época, neste tempo, era copeiro do rei. Você está entendendo o que ele está falando aqui? Ele está dizendo: eu lamentei, glória a Jesus. Eu recebi a notícia, doeu, partiu a minha alma ao meio, eu chorei, eu lamentei, mas eu orei e jejuei. E agora eu vou me apresentar ao rei, vou fazer essa oração. Ele pediu graça e ele testifica dizendo: e eu neste tempo era copeiro do rei. Sabe o que é que ele está dizendo, irmã Maria? Ele diz: em momento algum, ainda que triste,
ainda que com o coração doendo, ainda que, glória a Jesus, chorando, sentado, lamentando e jejuando, eu não parei de servir ao rei. É tremendo isso. Ele está dizendo: estava doendo, mas eu continuei servindo. Estava chorando, mas eu continuei a fazer aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Eu estava lamentando, sentando, chorando, jejuando e orando, mas eu não parei de servir ao rei, e servir ao rei com excelência. Quem está entendendo nesta manhã? Sabe o que é que Deus está dizendo nesta manhã? Ele está dizendo: eu sei que está doendo, eu sei que você tem chorado, eu sei que você está na noite escura, mas continue com a bandeja na mão, servindo ao rei com excelência. Continue servindo, porque a tua oração está sendo ouvida. Deus está dizendo: não pare. Continua postos, continua com a tua excelência intacta, continua no teu posicionamento de servo, continua, não pega a bandeja e coloca do lado, não, continua pegando vinho, continua identificando o veneno de Caçubra. Ei, amar, porque era isso que ele fazia, presbítero James, ele identificava o veneno. Ele identificava o veneno chegava nele e parava. Isso é muito profundo. Aleluia. Que sejamos identificadores de veneno, irmãos. Tinha que chegar nele. Aleluia. Deus está dizendo nessa manhã: não é para encostar a bandeja. Você está entendendo? Essa dor não pode parar o teu serviço. Essa situação não pode parar o teu serviço. Essa enfermidade não pode parar o teu serviço. Essa calúnia não pode parar o teu serviço. Esse levante não pode parar o teu serviço. Aleluia. Esse disse-me diz, o teu nome está rolando, os fofoqueiros estão por aí com o teu nome na ponta da língua, mas Deus está dizendo: continua posicionado e continua com a bandeja na mão, porque eu estou ouvindo a oração. Oh, Espírito Santo de Deus, nós não podemos parar por causa de notícias ruins que vêm ao nosso encontro. Aleluia. Nós não podemos parar por coisas ruins que nós recebemos, por causa da pancada que nós recebemos. E às vezes a gente está cambaleando como Neemias ficou, abatido, angustiado, com a alma doente, com o seu coração amargurado, com a sua alma triste. Mas ele está dizendo aqui, James, e eu neste tempo era copeiro do rei. Ele está dizendo: eu não parei, eu continuei servindo com excelência. Eu não encostei a minha bandeja, eu continuei com a bandeja na mão. Faz assim com a tua mão, faz assim. Diga: eu vou continuar servindo ao rei. A notícia veio, mas eu vou continuar servindo ao rei, porque a minha oração tem resposta e tem recompensa. Deus vai mudar a tua situação e a tua história. Deus vai reverter esse quadro, mas continua com a bandeja na mão, servindo ao rei. Espírito Santo de Deus. E eu era copeiro. Aleluia. Glória a Deus. Mas eu tenho outra coisa para dizer sobre Neemias. Neemias servia com tanta excelência. Neemias servia com tanta excelência. E eu acredito também, veio agora quentinho, eu acredito, presbítero James, que Neemias estava fazendo uma força descomunal para sorrir diante do rei. Por quê, irmã Érica? Porque copeiro não podia estar enfermo, tinha que mandar outro no lugar. E copeiro não podia apresentar-se diante do rei triste, com o semblante caído. Por quê? Porque colocaria em risco a boa reputação do rei. E eu acredito, irmã Maria, que ele está lá servindo, sorrindo, com a sua alma quebrada. Não é forte isso aqui? É diferente de nós. Quantas de nós chegou aqui cheia de guerra?
cheia de problema para resolver, a ser resolvido, cheia de angústia por algo que não muda, cheio de tristeza, mas confiando no Senhor, mas triste com tudo que tem acontecido ao nosso redor. É guerra na família, é guerra no ministério, é guerra na vida do seu irmão, que a gente tem sofrido junto com eles. É guerra de todo lado, é guerra da enfermidade, é guerra financeira, é guerra de todo lado. Mas estamos aqui com a bandeja na mão, sorrindo, porque alguém aqui e lá na live, alguém do outro lado está esperando uma palavra de conforto e de esperança. Era assim que Neemias estava, Flávia, servindo ao rei, porque o rei precisava do serviço dele. Qual era o serviço dele? Identificar o veneno. Aleluia, glória a Jesus. Não adianta estar com a bandeja na mão, se o teu serviço não condiz com aquilo que você foi chamado. Não adianta estar com a bandeja na mão, se o serviço não é excelente. Aleluia. Tem um monte de gente, igreja do Senhor, com a bandeja na mão, mas está totalmente fora do padrão do que é ser um bom copeiro. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos como Neemias, chorando, com a alma amargurada, mas estamos aqui dizendo que Ele é grande, dizendo: você vai vencer. Bota um sorriso nos lábios e diz: Deus é maior do que essa luta, maior do que essa guerra, e Ele é quem está pelejando por você. Mas chega, sabe aquele momento que a gente chega aqui, ó, e chora? Sabe aquele momento que o choro é inevitável? Sabe aquele momento que você não consegue maquiar o sofrimento? Sabe aquele momento que você não consegue pegar uma máscara, que nem o do Coringa, que já está lá mascarado, escondendo a tua dor? Neemias fez isso. Por quê? Não entendi, irmã Érica. Da mesma forma Neemias fez. Como, irmã Érica? Chegou uma hora que ele se apresentou diante do rei, e ele não conseguiu mais disfarçar o nível de sofrimento e de amargura. Aleluia. O grito na alma de Neemias, ele não conseguiu mais esconder. Aleluia. Profundo isso aqui, né? Chega um momento na nossa vida que a gente não consegue mais. Era como que Neemias disse: pronto, o que acontecer comigo aconteceu. Meus irmãos já estão lá mesmo, tudo no sofrimento. Quem sou eu para ser privilegiado mais do que eles? Meu Deus, tem tanta coisa para a gente pregar sobre Neemias. A palavra de Deus é extraordinária. Neemias está nos ensinando que mesmo no sofrimento nós podemos servir com excelência. E ele aqui chega, ele não consegue mais. Não consegue mais disfarçar. Não consegue mais, aleluia, colocar um sorriso. E o rei olha para ele e diz, porque é assim que as pessoas nos olham. Às vezes eu chego aqui toda alegre. Quando eu chego jururu, todo mundo me pergunta: o que é que a Érica tem? Já está na guerra, já está na luta. Porque eu não sei disfarçar. Sei disfarçar. Se eu estou sofrendo, o povo percebe. Se eu estou alegre, o povo percebe. Se eu estou com raiva, o povo percebe. Eu tenho o povo percebe. Não sei disfarçar. Meu irmão, que tem hora que uma voadora santa. Glória a Jesus. Neemias não conseguiu disfarçar. Ele chega na presença do rei. O rei diz: o que é que você tem, Neemias? O serviço, é por isso que eu digo que a bandeja tem que vir acompanhado do caráter, do comportamento, da conduta. Quem está entendendo, diga glória. Sabe por quê? Porque a bandeja na mão que ele estava, não estava testificando com o seu semblante. Não é profundo isso aqui? Não é profundo? Quando ele entrega a bandeja, o rei disse: não está nada normal. Neemias, você não é assim. O que é que está acontecendo? Se isso não é enfermidade, se você não está doente, então isso só pode ser a sua alma triste, o seu coração triste. Doença de coração, de amargura, de tristeza. Aí ele responde: como eu não poderia estar assim?
se o meu povo, se onde os meus pais, onde estão os sepulcros dos meus pais, o meu povo lá está em grande miséria, em grande desprezo. Glória a Deus. Aí o rei olha para ele. É por isso, irmãos, deixa eu dizer, quem serve, entenda isso aqui, quem serve ao rei, mesmo ruim, mesmo amargurado, mesmo triste, quem serve ao rei com excelência, não fica sem providência, não fica sem resposta, não fica sem o favor do rei. O rei disse: o que é que me pedes agora? Dá para dar um glória? Dá para dar um glória aqui nesta manhã? Ele está lá. O que é que tu tem? Se tu não está doente, isso é tristeza de coração, Neemias. O que é que você me pede agora? Ele disse: se é do agrado do rei. Aleluia. Se é do agrado do rei, peço-te que me envie, que envie cartas para os governadores da além do rio, e também uma carta a Asaf, para que me dê madeira, para que eu vá a Jerusalém e comece a reconstrução. Aí a palavra de Deus vai nos contar, que diz o seguinte: e o rei foi bondoso comigo, mas uma coisa eu sei, não era porque eu servia a bandeja com perfeição, mas era porque a mão de Deus era sobre a minha vida. Deixa eu dizer, olha para alguém que está do céu, você que está aí na live, olhe para alguém e diz: continua servindo com excelência, porque o favor do rei vai estar na tua vida. Continua servindo com excelência, porque tu vai ter o favor do rei. Continua fazendo o teu serviço, continua fazendo a obra das tuas mãos, continua servindo com excelência, com bom coração, sem reclamação, sem murmuração. Aleluia, porque o favor do rei vai chegar na tua história. Oh, aleluia, glória a Deus. Neemias diz: o rei foi bondoso comigo. O rei por excelência, o rei maioral de todos, o rei dos reis e senhor dos senhores, me favoreceu. Eu não vou adiante nessa história, porque era aqui que eu queria chegar. Para ter o favor do rei, é necessário mesmo com dor, continuar com a bandeja na mão e servindo com excelência. Essa é a reflexão que eu trago para as nossas vidas. Neemias está nos ensinando que em meio à dor, podemos servir com excelência. Ele está dizendo para quê? Para a nossa geração aqui, né? Está dizendo: mesmo com dor, chore e se lamente, mas se levante em oração e em jejum, porque uma hora Deus vai chegar e vai te favorecer. Quem crê nessa palavra? Se levante, porque o favor do rei vai chegar na tua vida, e eu creio assim, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, porque é dos céus para a tua vida.